Fala pessoal, hoje eu queria trazer para vocês aqui umas ideias de como você pode economizar na construção da sua casa mesmo antes de comprar o primeiro tijolo ou bater o primeiro prego na tua obra. Vamos dar uma olhada aqui? Galera, o primeiro ponto que eu queria trazer é a topografia do terreno. O primeiro exemplo aqui são casas em terrenos planos. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Você vê que o teu terreno está aqui, essa parte cinza, e a casa está completamente assentada no terreno. Então você tem um terreno aqui e a tua casa ela apoia aqui nesse terreno. Olha a comparação com terrenos inclinados, seja lá em aclive, que é quando ele está subindo, ou em declive, que é quando ele está descendo. Essa casa aqui é uma casa que eu estou construindo agora, aqui no Rio de Janeiro, e olha o desnível que tem esse terreno, né? Aqui em cima é o nível da rua. Então você entra, aqui é uma área de garagem, tem um terraço aqui, e aí você desce o primeiro lance de escada. E aí você tem aqui sala, varanda, cozinha, área de serviço, todo nessa área aqui. E aí você desce mais um andar, e aí você tem aqui os quartos, uma sala pequena e uma varanda aqui. Repara que onde está desenhado essa pessoa aqui, você já está a 2 níveis do nível da rua. Tá vendo? Olha como é que esse declive aqui é acentuado. E a gente não está aqui nem na metade do terreno. Quando você está aqui na ponta da varanda, além de você estar 2 níveis abaixo do nível da rua, olha a altura que você já está em relação ao terreno. E esse terreno ainda continua aqui para baixo. Então você vê a inclinação que é esse terreno. E por que essa obra é mais caro? Sempre que você tem uma casa onde tem esses vazios aqui, ó, esse vazio custa dinheiro. Além dele ser praticamente vazio, ele tem uma estrutura para sustentar ele, né? Então você vê aqui, ó, que tem pilares, tem vigas. Todos esses vazios aqui, você tem que ter uma altura aqui, uma estrutura para segurar esse desnível. Então aqui é a mesma coisa, você tem um pilarzinho aqui, aqui você tem outro pilar mais alto que está embutido nessa alvenaria aqui. Aqui embaixo, ó, você vê até melhor isso, ó, você tem 4 pilares aqui que já devem beirar na faixa de uns 2 metros de profundidade. Aqui você já tem pilares com mais de 4 metros de altura, tá vendo? Aqui maiores ainda. Então, conforme o terreno vai acentuando mais o declive, maior a estrutura para você segurar essa casa aqui. E essa estrutura aqui é cara de fazer. Você tem gasto com ferro, forma, concreto, madeira, escora, muita escora. Você vê que para você concretar essa laje aqui da varanda, por exemplo, olha a altura que você vai ter de escoramento aqui dessa laje para você concretar. Então isso custa muito dinheiro. Além disso, em alguns outros casos, você precisa fazer corte também no teu terreno, né? Aqui dá para ver um pouquinho, mas é um corte pequeno, mas mais para frente a gente vai ver um corte maior. E esses cortes precisam ter contenção, então precisa ter muro de arrimo. E esses muros de contenção são muito caros também. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Essa obra aqui não é uma obra minha, eu peguei da internet, mas ela é bem parecida, né? Aqui atrás parece ser o nível da rua e ela vem em declive aqui, ó. Então você vê que sempre que tem esses vãos aqui, ó, você tem gasto com estrutura. Essa estrutura suspensa, ela é muito maior do que a estrutura se ela fosse apoiada no teu terreno. E esses vazios aqui custam dinheiro. Você tem que, para você fazer essa laje aqui, por exemplo, você tem que ter escoras bem altas aqui, ó, para você fazer, tá vendo? Aqui embaixo é a mesma coisa, né? Apesar da foto não mostrar, parece que essa ponta aqui tem uma profundidade enorme aqui em relação ao terreno, né? Então você vê que são desníveis muito grandes. Aqui a gente consegue ver bem aqui, ó. Tá vendo? Esse terreno provavelmente é o terreno em declive, a gente vê por esse terreno do lado aqui, onde estão essas madeiras. E aí você vê que aqui nessa ponta tem um aterro alto, ó. Você vê que em relação ao terreno aqui, olha como é que foi aterrado esse terreno. E aí para segurar esse terreno, você vê que tem um muro de contenção aqui em volta, ó. Você vê um muro de contenção dando a volta no terreno. Esse muro de contenção ele é muito mais caro que um muro tradicional, né? Só de vedação do terreno, só de marcação do terreno. Então é um muro caro. Além disso, tem todo esse aterro aqui, né? O aterro também é um material muito caro. Aí aqui você tem um corte que vai para o outro platô, que me parece também ter um aterro grande aqui, ó. Você vê que aqui está bem mais alto do que o terreno do lado. E aqui você vai para a rua. Então esse terreno é todo cercado com muro de contenção, tá vendo? Esse muro de contenção é caro de fazer. E fora o gasto de aterro, corte de terreno,
nivelamento, platô, compactação, tudo isso custa muito dinheiro. O vizinho aqui, ó, que é essa casa pronta, a gente consegue ver até melhor. Ó. Olha esse gramado aqui, a altura que está esse terreno em relação ao terreno original, que é aqui embaixo. Então aqui a gente tem facilmente aqui mais de 6 metros de altura. Então todo esse muro aqui em volta dessa casa, ele tem que ser muro de contenção, que é um muro caro, ele é estruturado, tem que ter de concreto, ferragem. E aqui você vê a quantidade de aterro que foi colocado nesse terreno, né? Imagina preencher essa área toda aqui, ó, a quantidade de aterro que tem aqui. Então essa obra aqui, se você for pensar só em muro de contenção, aterro e corte de terra, tem um gasto que é quase o gasto de uma casa dessa aqui. Então é um custo muito elevado. Além disso, você vê que tem esse vazio enorme aqui, ó, tá vendo, com pilares altos aqui. Provavelmente a pessoa usou, né, essa área aqui como área de lazer ou área de serviço, mas é um gasto elevado também esse gasto aqui de vazio aqui embaixo, né? Aqui um outro exemplo, ó. Você vê, imagina se essa casa fosse plana, toda essa laje aqui, ó, ela ia estar apoiada no terreno. Agora, como ela é um terreno em declive, olha a quantidade de estrutura que tem aqui por baixo, ó. Você tem pilares aqui atrás, pilares nesse primeiro pano aqui, vigas, tirantes de contraventamento. Então tudo isso é um gasto que você tem num terreno em declive que você não teria num terreno plano. Mais um exemplo aqui, ó. Aqui é um corte de uma casa. Aqui em cima onde está essa pessoa aqui é o nível da rua, tá vendo? Então você já entra no terreno com um desnível aqui de provavelmente uns 3 metros mais de profundidade. E aqui já é a primeira contenção que tem, né? Então ele fez um corte aqui nesse terreno, fez um baita muro de contenção aqui, aí fez um platô. Aqui você já tem outro desnível, tá vendo? Então provavelmente você tem outra contenção aqui, outro platô que vem aqui. Aí aqui já tem vários cortes, ó, tá vendo? Esquematizados aqui nesse corte. Você tem vários cortes de terra. E todos esses cortes aqui, ó, você precisa ter um muro de contenção, porque essa terra ela não para aqui na vertical, assim, retinho aqui, se você não tiver uma contenção aqui. Então tudo isso é muito caro. Aqui você tem uma estrutura suspensa aqui também, com contraventamento, tá vendo? Outra estrutura suspensa, outra aqui suspensa. Então todos esses vazios aqui, eles custam dinheiro, né? A quantidade de escada que tem nessa obra. A escada também é um item caro da obra, ela gasta muito área de construção, né? E é cara de fazer. Agora, o que o pessoal gosta muito nos terrenos de declive? É a vista, né? Você imagina aqui, ó, essa pessoa parada aqui, ela deve ter uma vista aqui linda da cidade, né? O andar de baixo é a mesma coisa, você tem uma vista aqui tem um terraço aqui, ó, também. Então você tem vistas muito bonitas que você não teria num terreno plano, né? No terreno plano você tem a vista do teu quintal e olha lá, né, do teu muro. Essas construções em declive, principalmente quando você tem declives bem acentuados como essa daqui, ou aquela casa que a gente está construindo, que eu mostrei na primeira foto do terreno declive, o gasto dela é muito maior do que no terreno plano, né? Ó, vou voltar aqui na casa do terreno plano. Você vê que ela não tem corte de terra, ela não tem muro de contenção, ela não tem infraestrutura, ela só tem a fundação aqui, ó, e a laje, e acabou. Então essa obra é uma obra muito mais barata do que uma obra em declive, como as outras que a gente mostrou aqui, né? Bom, o segundo fator aqui para a gente conversar são as características do solo do seu terreno. O que é isso? Eu peguei o mesmo exemplo da casa plana lá. Você vê que aqui, ó, tá esquematizado fundações rasas. Você vê que essas fundações aqui, ó, elas estão no máximo 1 metro, 1,5 metro de profundidade em relação ao nível do terreno. Esses solos são solos com uma boa resistência, onde você não precisa cavar muito para achar um terreno que resista ao peso da sua construção. Aqui está exemplificado uma fundação de bloco, né? Poderia ser uma sapata trapezoidal, poderia ser um radier. E ele aguenta, o terreno tem uma resistência que aguenta essa fundação a profundidades bem rasas, né? São o que a gente chama de fundações rasas, né? Sapata, radier, bloco. Aqui um outro exemplo, ó, de uma fundação rasinha. Ó. Você vê que tem um pensador aqui, né? Pensando na vida, mas você vê aqui, ó, tem um terreno e tem uns blocos, ó, bem superficiais ao terreno.
Quando essas camadas superiores do terreno não têm resistência para aguentar o peso da sua construção, a gente precisa fazer a escavação e fazer fundação mais profunda, tipo estaca, por exemplo, que é esse caso aqui. Então como é que é feito isso? A gente vem com o equipamento, cava o buraco, tá vendo? Aí esse buraco ele tem que ir até o terreno que tenha uma resistência para aguentar o peso da tua construção. É feito toda a ferragem, tá vendo, da tua fundação, e concretado aqui a tua fundação. Então no final você tem a tua estaca aqui, ó, concretada na profundidade que pede no projeto. Bom, e como é que você define o tipo de fundação da sua casa? Se é uma fundação sapata, estaca? A gente precisa fazer a sondagem do terreno. A sondagem é um procedimento relativamente barato e bem simples de ser feito, né? A equipe especializada pela sondagem vai no teu terreno com um equipamento similar a esse aqui e ela vai fazendo uma escavação e vai analisando cada metro de profundidade do seu terreno e recolhendo amostras desse terreno também. No final do serviço, você tem um relatório igual a esse aqui. Aqui no lado esquerdo do relatório, você tem a profundidade do seu terreno e aqui nesse diagrama é o raio-x do seu terreno. Então você vê aqui que nas camadas superiores você tem uma resistência aqui do solo e aqui o tipo de solo que foi encontrado. Então nesse caso aqui, ó, um aterro argilo-arenoso amarelo, numa profundidade abaixo de 2 metros aqui, uma areia média, grossa, mediamente compacta, amarela, com pedregulhos. E aí você vai analisando metro a metro do seu terreno e vendo a resistência do solo, metro a metro do seu terreno. Com base nesse relatório de sondagem e no peso da sua construção, o engenheiro calculista consegue dimensionar a tua fundação. Se você vai poder partir para uma fundação mais barata, tipo sapata ou tipo radia, ou para uma fundação mais cara, tipo estaca, tubulão. Então, por exemplo, a construção de um shopping, por exemplo, ou de um condomínio muito grande, é muito comum a empresa que vai fazer a construção do imóvel, antes mesmo da compra do terreno, fazer uma sondagem, porque o custo da sondagem em relação ao custo da obra é muito pequeno. Então ele consegue fazer uma análise de viabilidade dessa construção, uma assertividade muito maior. O custo da fundação, dependendo do caso, pode chegar a 30%, 40% do valor da obra. Então, para uma obra de grande porte, às vezes você fazer um estudo prévio, mesmo que você no final decida não comprar esse terreno, é muito melhor do que você comprar de olho fechado e depois tomar um susto com o custo da tua obra. Ela passar muito mais do que você tinha estimado no começo. E o terceiro fator é o projeto da sua construção. Vamos avaliar aqui, ó, esse tipo de construção. Você vê que é uma construção bonita, mas relativamente simples. Você vê que as esquadrias são de tamanhos comerciais, tá vendo? Não tem nenhuma esquadria muito grande. O pé direito da sua construção é um pé direito comercial. Você não tem vãos muito grandes de um pilar para o outro. Você vê que aqui deve ter um vão de 3 metros. Aqui mais ou menos isso também. Essa varanda até menos, uns 2 metros de largura. Você tem um telhado embutido, né, que é um telhado mais barato do que um telhado muito detalhado, muito desenhado. Então esse é um tipo de construção que tem um custo mais baixo do que esse tipo de construção, por exemplo. É claro que essa casa aqui aparentemente é uma casa muito maior do que a primeira, mas a gente está avaliando o custo por metro quadrado. Então o que encarece esse tipo de construção? A gente tem aqui um pé direito com 6 metros de altura. Então é um custo mais alto, né? Imagina que uma sala de 50 metros quadrados, por exemplo, com um pé direito de 3 metros, ela vai ter um custo. A mesma sala dos mesmos 50 metros quadrados, mas com um pé direito de 6 metros de altura, você vai ter um custo mais elevado, né? Olha o tamanho dos vãos que tem essa casa. Ó. Aqui você tem um vão sem pilar no meio de uns 10 metros de largura. Aqui um outro vão de uns 5 metros de largura, mas até mais, né? Porque aqui no meio você não tem pilar, né? Então você tem um vão desse tamanho todo aqui, ó, sem nenhum pilar no meio aqui, ó, no meio dessa construção. Olha o tamanho desse vão aqui, ó, também de uns 10 metros. Então esses vãos grandes, eles requerem uma estrutura também maior, que encarece muito a construção.
Esse tipo de acabamento aqui também, as paredes todas em pedras, tá vendo? O forro do teto todo em madeira. Olha o tamanho dessa esquadria, né? Essa esquadria tem uns 6 metros de altura por uns 10 de comprimento. Então é uma esquadria muito cara de se usar. Então esse é um tipo de construção que ele é muito mais caro do que aquela primeira. Lembrando que a gente está analisando custo por metro quadrado, né? Essa casa ela parece ser bem maior do que a primeira. Essa aqui é uma outra foto da mesma casa, né? Olha o tamanho dessa esquadria, né? Só esse painel de vidro aqui, ele tem um custo elevadíssimo, né? Esse forro de madeira também é um custo elevado. A parede toda revestida em pedra é um custo elevado. Olha a quantidade de guarda-corpo que tem de vidro, né? Então é um tipo de construção bem mais cara. Então assim, antes de você comprar o teu terreno, pensa sempre nisso. Assim, um terreno plano, ele é muito mais barato de se construir do que um terreno em aclive ou em declive muito acentuado. Um terreno que tem um solo mais resistente, ele é muito mais barato de construir do que um terreno onde você vai precisar de uma fundação profunda. A gente já fez uma casa aqui no Rio, de 2 andares, em torno de 250 metros quadrados, que a gente teve estacas de 15 metros de profundidade. Você imagina, o custo dessa fundação foi metade do valor da casa, praticamente. Isso por causa da característica do solo que a gente tinha naquela região. E o projeto, sempre que você tem projetos com vãos maiores, pés direito muito altos, vãos de esquadria muito grandes, você acaba gastando muito mais. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Rafael Almeida, eu sou engenheiro civil, eu sou sócio fundador da empresa Maestre de Almeida Engenharia, uma empresa especializada em construção e reforma de casas de alto padrão aqui no Rio de Janeiro. Eu vou deixar aqui com vocês o meu Instagram, eu queria que vocês conhecessem lá, segue lá a gente, tem muita matéria legal, muita foto de obra, a gente está sempre postando obras, ideias que você pode usar na tua obra. Meu Instagram é @engenheiro_rafael, o Rafael com PH, e o Instagram da minha empresa é @maestre de Almeida.